Trama Terapia, vínculos que carregam histórias. Somos 4 terapeutas de casal conversando sobre os desafios, os cuidados e as transformações das relações. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Trama Terapia, um podcast da nossa trama. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de compaixão, né, meninas? A semana passada não, desculpa. No nosso último episódio, nós falamos sobre comunicação, a importância da comunicação entre casais. E a gente entendeu que seria interessante falarmos sobre compaixão, porque está muito relacionada, né? Assim, para que a gente consiga falar sobre o que a gente está sentindo, para que a gente consiga estabelecer uma boa comunicação com o outro, primeiro a gente precisa estabelecer uma boa comunicação com a gente mesmo. E a comunicação com a gente mesmo passa por a gente nomear os nossos sentimentos, né? Para a gente dar nome para aquilo que a gente está sentindo, entender de onde vem e ser gentil com a gente, né? Assim, às vezes a gente precisa ter ali um pouco de compaixão para que a gente consiga, de fato, olhar para o outro também com compaixão. Acho que a comunicação tem muito a ver com isso. A gente teve também o Clube do Livro recentemente, onde nós falamos sobre um livro que falava sobre compaixão para casais. O objetivo do podcast não é falar sobre o livro, mas acho que conversa bastante. Talvez a gente traga aqui alguns exemplos do que a gente discutiu lá nesse encontro, né? E é isso, meninas, assim, queria que a gente pudesse começar, então, discutindo um pouquinho como é que vocês veem essa questão da autocompaixão, né? Como é que vocês veem isso no fazer clínico de vocês? A primeira coisa que veio na minha cabeça, Ana, você perguntando, foi algo que a gente discutiu lá no clube, de dentro de um relacionamento, numa briga, né, assim, numa discussão entre os casais, muitas vezes acontece essa briga, essa discussão, porque um ou outro não consegue olhar para dentro, entender as próprias necessidades, entender as próprias emoções, e a gente discutiu o quanto isso também tem um aspecto, um recorte de gênero bastante significativo, né, porque especialmente homens, têm essa dificuldade de nomear as emoções, de olhar para dentro. Eu atendo muitos casais, assim, que principalmente o homem que tem muito mais dificuldade de conversar, de falar de assuntos difíceis. Geralmente são eles que acabam fugindo dessas temáticas, sabe? Porque não foram ensinados ao longo da vida a lidar com as próprias emoções. E eu acho que isso também tem a ver, além de não ter sido ensinado a isso, educado, né, culturalmente isso não é legítimo para os homens, porque isso é coisa de menininha, entre aspas, tem uma pobreza no repertório emocional, né, assim, de não saber, de fato, nem nomear as emoções, né, tem ali sabe nomear, às vezes, as mais básicas, como, por exemplo, a raiva. Tô com raiva. Mas raiva por quê? Raiva de quê? O que é mais além da raiva, né? Então, acho que a primeira coisa que vem é isso, assim, um recorte de gênero, uma pobreza no repertório das emoções, e de forma geral, não só relacionada ao homem, mas uma dificuldade em olhar para dentro, para as próprias necessidades ou para as próprias emoções. Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso, sabe? Legal, Mari. Eu me lembrei aqui, vocês já devem ter ouvido, a gente sempre ouve queixas, né? Assim, ela gosta de DR, eu não gosto de DR. E você estava falando, eu fiquei pensando nisso, né? Parece que tem um mito, algo em torno disso, de que ter DR, discutir a relação é ruim, porque a gente coloca um peso nisso, como se a gente não precisasse olhar, que algumas coisas a gente simplesmente precisasse passar por cima. Acho que a gente não precisa problematizar a DR, né? Não precisa ser algo tenso, mas talvez normalizar e dizer que conversar sobre as nossas demandas, os nossos problemas, as nossas questões é fundamental para que a nossa relação tenha saúde, né? E aí eu vou voltar um pouco para a compaixão e vou voltar um pouco para olhar para dentro, né? Você trouxe a questão do recorte de gênero, que eu achei
fundamental, assim, de fato, os homens são pouco autorizados a falar sobre as emoções e talvez por isso também venha esse lugar, essa fala de, ela quer ter uma DR, como se DR fosse coisa de mulher e homem não pudesse olhar para dentro. Mas é uma coisa do humano, né? A gente precisa fazer esse exercício de vez em quando, de parar, olhar para a gente, entender o que a gente está sentindo, ter essa autocompaixão no sentido de cuidado consigo mesmo, né? De poder falar, peraí, por que eu estou sentindo isso? Sem culpa, sem julgamento, sem trava, mas para tentar entender de fato o que está acontecendo, acolher aquilo que está acontecendo, para que depois a gente consiga verbalizar aquilo para o outro. Acho que o livro traz um pouco dessa questão, esse livro que a gente leu, né, no nosso último Clube do Livro, que é Autocompaixão para Casais, sobre... Compaixão para casais, né? Aí você falou autocompaixão. Desculpa, é verdade. Compaixão para casais. Misturei as coisas. Compaixão para casais. A gente só consegue parar para ouvir o outro, a gente só consegue ter compaixão pelo outro quando a gente começa por nós, né? Quando a gente começa... E um ponto importante ali que ela traz é que a compaixão mora no sistema do cuidado. Então, é isso. Quando a gente está falando de compaixão e de autocompaixão, a gente está falando de cuidado. Cuidado com a gente, com o que a gente sente e cuidado com o que o outro também está trazendo na história dele, no sentir dele, né? Enfim, isso que me marcou um pouco ali na leitura. E cabe tanta coisa. Pode falar, Bruno. E cabe tanta coisa, né, nessa compreensão do que significa compaixão, né? A gente está falando do sentimento, mas a gente também pode falar da repercussão física, né, do se perceber fisicamente, do perceber, né, o movimento, né, da outra pessoa, a forma que a outra pessoa se expressa. Eu estava ouvindo esses dias um outro podcast e era sobre essa consideração do gênero também. E aí uma das podcasters, ela falava assim, nossa, mas como é que a gente consegue, né, colocar no mesmo degrau esse processo de autopercepção, fazendo esse recorte da infância, da adolescência, até chegar na vida adulta, sendo que esses processos de desenvolvimento, homens e mulheres, acontecem de formas tão diferentes, né? E aí ela puxou um gancho sobre esse processo de se perceber fisicamente. O quanto que a menina e a adolescente, né, a mulher, tem essa coisa do corpo, da cólica, dos seios, do crescimento em si, vai trazendo uma interocepção, assim, ao movimento do corpo, vai anunciando de que algo está se transformando, no menino e no homem também, mas assim, com uma intensidade muito diferente. E isso já impacta na forma como a gente se percebe. Então, as mulheres, às vezes, vão fazendo um acionamento de um cuidado mais ativo, e o homem nem tanto. Tanto é que a gente vê isso, né? O quanto que é difícil o homem buscar cuidado, o quanto que é difícil o homem perceber que está precisando de cuidado, né? Porque às vezes essa construção ela acontece de uma forma muito com prejuízos mesmo, né? De se perceber. E a gente entende o quanto que isso vai refletindo no relacionamento, né? Quando a gente olha para o casal, né? Às vezes da parceira, às vezes verbalizar muitas outras coisas de necessidade, e o homem, às vezes, ter uma dificuldade de considerar, de validar, de perceber tudo aquilo que está sendo colocado. Então, às vezes, esse processo de construção da compaixão é fundamental mesmo, ter esse olhar inicial para si, às vezes com uma cegueira muito grande, mas tem a intenção, né, de tentar entender tudo isso para ir para o outro lado, né? No outro episódio, a Ana comentou isso, achei muito bonito, assim, de visitar, né, o outro lado, né, do nosso parceiro e aprender muito com isso, né? E aí, onde vai se dando cuidado
né? Enfim, fiquei pensando sobre esse processo físico, sabe? Que eu acho que influencia, né? De se cuidar. Sem dúvida, influencia. Eu fiquei pensando aqui, meninas, não sei como é para vocês, mas da gente poder dar algumas. Como é que, né? Quem está ouvindo a gente aqui? Como que eles podem exercitar um pouco esse processo de escuta, né? Se vocês trabalham com algum tipo de exercício, eu me lembrei um pouco, você trouxe isso de visitar o mundo do outro, né, Bruna? E eu lembrei um exercício que às vezes a gente faz em sessão, que é da gente experimentar sentar no lugar do outro, da gente inverter as posições, né? Então, às vezes o casal chega, ela fez isso, ela fez aquilo, ela fala assim, ela fala assado, e aí a gente pede para inverter, tá bom, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos exercitar. Então você se coloca no lugar dela. Se isso estivesse acontecendo com você, como é que você se enxerga? Descreve para mim. Então, estou pensando aqui talvez em alguns exercícios que pudessem ajudar quem está nos ouvindo, primeiro a se ouvir e segundo a visitar esse lugar do outro, né? De poder sentar e falar, peraí, mas como é que eu agiria se fosse comigo, né? Como é que seria? Porque eu acho que isso às vezes ajuda a gente a falar, né? Eu estou desconfortável porque ele fez isso, mas talvez na situação dele eu faria o mesmo. Não sei se faz sentido para vocês. Adorei, Ana, essa ideia da gente pensar como ouvir melhor, né? Como desenvolver essa habilidade de ouvir. Adorei esse exemplo que você trouxe. E aí eu já abri meu microfone porque eu falei, nossa, quero contar isso que aconteceu ontem. Bom, estou fazendo faculdade de psicologia e aí a gente está participando de a gente está fazendo uma disciplina que a gente tem que fazer, tipo, uma iniciação, uma disciplina de iniciação científica, a gente está tendo que entrevistar pessoas. E aí o nosso tema é sobre medicalização da vida. E a gente está entrevistando pessoas que fazem terapia, pessoas que usam medicação, pessoas que usam os dois, e outras formas de medicalização da vida que não sejam só terapia. E eu estou dando todo esse contexto, tá? E medicação. Mas eu quero contar para vocês o que aconteceu ontem, que eu acho que vai fazer sentido com o que você está propondo. E aí, enfim, eu já tenho experiência clínica como terapeuta de casal, sexual, e uma colega, ela falou assim, e a gente tem que entrevistar pessoas, e uma entrevista, a outra observa. E aí uma colega falou assim, eu quero ir com você, porque eu quero aprender com você, eu acho que com a sua experiência, eu quero ser a sua observadora, né? E aí a gente tem um roteiro ali para fazer a pesquisa. Só que, por experiência, já faz mais de 10 anos que eu desenvolvo pesquisa e estou na terapia, eu não fiquei seguindo aquele roteiro, tipo, à risca. Eu dava uma olhada ali no roteiro, mas eu ouvia o que a pessoa estava falando e a partir do meu objetivo, que era, assim, seguir aquele roteiro, eu fazia as perguntas para ela e ouvia. Aí, no final, tal... E aí era uma pesquisa. Só que a participante super desabafou. E aí ela trouxe, olha, eu tô trazendo uma coisa aqui que nem a minha amiga, que é a amiga que indicou ela, que tá participando da pesquisa, nem ela sabe. Ou seja, ela se sentiu muito... Ela trouxe isso lá no finalzinho da entrevista. Muito que acontece na sessão com a gente, né? A sessão tá acabando, a pessoa vai lá e traz... E aí, o que eu tive com aquilo? Ela se sentiu à vontade, acolhida e ouvida. Por isso, ela trouxe algo sensível para uma pessoa que ela nem conhece naquele momento. E aí, eu vou chegar lá, tá, gente? Fica comigo. Estamos com você. Vamos embora. Aí, essa minha colega falou assim, nossa, achei muito bom, você fez isso de uma forma muito fluida. Aí ela trouxe assim, daí eu falei, olha, é a forma que eu desenvolvi? Daí eu falei, por que foi assim? Por que eu acho que ela se sentiu ouvida? Porque eu fazia a pergunta, ela falava, em vez de eu já ir para o próximo, aquele ouvir para responder, no caso de uma vida real, eu fazia uma síntese do que ela tinha me falado para ver se eu tinha entendido o que ela tinha me falado. E aí a gente aprendeu isso na pós. Eu acho que eu trouxe isso no outro, né, episódio, mas eu vou repetir aqui porque eu acho que essa é uma estratégia que eu desenvolvi para ouvir, que é fazer uma síntese do que você entendeu, do que você ouviu, para validar
a fala do outro. E aí eu quero só colocar isso que eu acho que é importante. E aí essa minha colega pegou e falou assim, mas eu acho que eu não consigo fazer isso, porque eu sinto que se eu ficar fazendo perguntas, eu vou estar sendo intrometida. Assim, eu vou estar me intrometendo muito, assim, e eu não consigo. Eu falei, olha, eu acho que é uma habilidade interessante de você desenvolver. Dê essa dica para ela. Aí, hoje cedo, eu mandei um áudio para ela, falei assim, fulana, desculpa ter falado que eu acho que é uma habilidade que você tinha que desenvolver, porque eu acho que você tem a sua forma de ouvir. E a sua forma... Aí eu contei até da Liliane. Eu falei, eu tendo com uma amiga minha que ela ouve muito. E ela ouve muito bem. E ela tem a forma dela de ouvir. A minha forma de ouvir é essa. Eu escuto, depois eu faço uma síntese. E você vai ter a sua forma de ouvir também de acordo com as suas características pessoais. E você é muito observador. Então, pessoas que observam muito são ótimas ouvintes, né? Então, enfim, o que eu quero dizer com toda essa história é: acho que cada um pode desenvolver a sua própria forma de ouvir de acordo com as suas características pessoais. E uma forma que eu utilizo, que eu deixaria como exercício, é fazer isso. Ouvir atentamente e fazer uma síntese do que você ouviu e para validar com aquela pessoa. Isso combina muito com o meu perfil e por isso que hoje é tão fluido em mim, sabe? Muito bom. Eu vou pensando nessa palavra do validar, né? Assim, um pouco de como algumas pessoas têm colocado validar como conferência, assim, no sentido de dizer, é isso, né? Mas eu acho que o que você está trazendo até do validar, assim, só para que as pessoas compreendam também, né? É o validar no sentido de até verificar com essa pessoa se foi isso que nós ouvimos, né? Porque tem esse filtro de como a gente escuta também. Então, trazer isso, né? Estou ouvindo que isso, isso e isso, para que a pessoa possa dizer, foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis dizer, né? Eu estou pensando em outra coisa, né? Talvez me expressei de uma forma diferente. Então, trazer essa possibilidade do resumo, da reflexão, para que possa se pensar junto, né? Para que se ampliar. E sobre a questão de gênero, né? Vou só dar uma pausinha aqui numa questão que eu pensei, que é também trazendo, né? Nós trouxemos aqui a questão dos homens, mas eu fiquei pensando também na questão das mulheres, enquanto muitas vezes ensinadas também a não, apesar de ter mais essa possibilidade de um acolhimento, às vezes, né? Que às vezes o homem, desde criança, né? O menino tem um pouco diferente. Mas de às vezes numa relação deixar isso mais abafado, né, para não se expressar de acordo que desagrade, para estar no lugar, né, de manter essa relação que nós ouvimos muitas vezes sobre a possibilidade da expressão, né? Então, se o parceiro não vai conseguir ouvir, eu não vou expressar. Se não tem essa sensibilidade da escuta, né, ou abertura para DR, eu não vou trazer. Então, quanto esse lugar, apesar de a gente já ter mais, às vezes, né, mais habilidade, para algumas mulheres, mais habilidade, mais reflexão, a questão do autoconhecimento, mas em algumas vezes isso na relação não poder se dar muito porque também somos atravessadas socialmente por essa questão, né, de manter a relação e outras questões que ouvimos aí para expressar de forma como se passa, né? Então, essa autopercepção também estar alinhada a essa possibilidade de trazer para a relação, né? Eu já quero comentar várias coisas, acho que vocês me trouxeram vários pontos aí. É verdade, Li, assim, eu acho que de formas diferentes, nós somos podados, né? E os meninos não podem falar de sentimento, não pode falar de emoção, porque isso é associado à sexualidade, né? Assim, então se você tá falando de sentimento, é menininha, né? E sempre, enfim, então tem toda uma questão aí para ser pensada. Mas as meninas, elas aprendem a ser boazinhas, né? A gente aprende a ser boazinha.
E, gente, eu imagino que vocês também vivenciem isso, mas na clínica é muito comum eu ouvir, né, de algumas pessoas, na minha trajetória clínica, ouvir meninas falando: ah, não, mas eu não reclamo porque eu tenho que ser a namorada legal, porque eu tenho que ser a namorada divertida. Aquilo me fez mal, eu não queria, né, aquilo que ele propôs ou aquilo que ele fez me fez mal. Mas eu não reclamei porque eu quero ser legal, porque a mulher que reclama é a mulher chata, é a mulher que fica sozinha. Então a gente é até autorizada a sentir, mas a gente muitas vezes é silenciada, seja na relação, porque eu tenho que ser a esposa legal, a namorada legal, a pessoa descolada, que não faz DR, seja na maternidade, como a gente falou num outro episódio aqui, em que a gente tem que se silenciar, porque a gente não pode falar da ambivalência daquele momento que a gente está vivendo, porque a gente tem que viver aquilo de um lugar idealizado, romântico, então a gente é silenciada muitas vezes, né? Enfim, então acho que esse era o gancho que eu queria pegar na tua fala, Li, mas eu lembrei com a fala da Mari, esse exercício que você faz, Mari, muito legal, a gente aprendeu também ali na pós, né, porque a comunicação, ela não é um processo exato, né? Então, você está falando algo, você está querendo transmitir uma mensagem, mas a mensagem que chega para o outro está permeada pela forma como ele consegue decodificar também aquela mensagem, né? Então, às vezes, eu estou falando A, você está entendendo X, porque você aprendeu de um outro jeito. E aí eu lembrei de uma aula que eu tive no mestrado também. Uma das disciplinas que eu fiz no mestrado foi letramento em saúde. Acho que era essa a disciplina. E uma das coisas que a gente aprendeu ali, eu fiz mestrado na Universidade de Enfermagem, né, na Unifesp, e então tinha muitos enfermeiros ali no grupo, e uma das coisas que era muito dita era assim: você está diante de um paciente e, sei lá, ele precisa tomar uma medicação X, você não vai só prescrever a medicação, você vai prescrever e você vai perguntar para ele: repete para mim, o que você entendeu? Como é que é para fazer? Ah, porque você está duvidando do paciente? Não, é para a gente alinhar que o que eu falei foi a mensagem que chegou. Porque às vezes eu falei A e ele entendeu B. Então, ok, aquilo ali era uma disciplina para o pessoal de saúde, tinha médico, enfermeiro, psicólogo, mas isso cabe na vida, né? Às vezes eu estou falando A, você está entendendo B. Então é muito legal esse exercício que você está propondo, Mari, de falar: eu entendi isso, é isso mesmo? O que você entendeu do que eu te falei? Né? Você se importa de repetir para mim? Porque aí a gente vai afinando e a gente faz muito isso em sessão de casal, né? O que você entendeu do que ele falou, fulana? O que você entendeu do que ela falou? É isso mesmo? Então repete para ele, explica de um outro jeito, repete, né? Repete para tua parceria. É assim mesmo? Acho que esse é um exercício muito bacana mesmo. Cara, eu faço muito isso em atendimento e dá muita diferença. Aí eu falo assim, gente, copia e cola esse trechinho da nossa sessão para a vida de vocês. Tipo assim, usa isso que a gente está fazendo aqui para o dia a dia, porque não é só na sessão que aquilo tem que acontecer. Nossa, faz muita diferença. Muita mesmo. Eu estou até aqui considerando o quanto que na posição de terapeuta, eu não sei se vocês escutam essas falas com uma certa recorrência, mas para mim aqui é comum as pessoas perguntarem assim: nossa, mas como é que você consegue atender tantas pessoas, escutar tantas histórias ao longo do dia assim? Como que é possível, que é tanta coisa para guardar, né? E aí, na posição de terapeuta, né, perguntando um pouco do nosso fazer, eu vejo que a mágica, né, com muitas aspas da terapia, é essa presença, né? O quanto que a gente precisa estar presente, conectado. Esse exemplo que a Mari deu, né, de como o atendimento ali na pesquisa, né, foi fluido, porque ela estava conectada com a história, ela estava conectada com a pessoa, né? E o quanto que isso permite que a gente se coloque numa posição de vulnerabilidade, de falar do que a gente está sentindo,
E aí, não necessariamente a gente precisa estar ocupando sempre essa posição de dar direcionamentos, né, de regras do que precisa fazer, né? E acho que também é muito bacana, né, quando a Mari volta na Ming e fala, não, pera, né, vai do seu jeito, que o seu jeito também é bom, é válido, né? A gente ter essa posição de humildade, estar junto com a pessoa, de ouvir, de apoiar, de acompanhar e fazer as travessias junto. E às vezes num relacionamento, né, a gente sabe que uma relação terapêutica é isso, né? É um vínculo, é uma relação, e o quanto que a gente constrói isso, né, nos nossos outros relacionamentos também, né? Então, acho que parte disso se dá com que no livro a gente também foi aprendendo que compaixão é esse cuidado, né? O quanto que a gente às vezes vai oferecer, o quanto que às vezes a gente vai receber, né? E eu acho que a mágica tá aí, né? Essa construção, ela vem justamente desse lugar, do quanto que há de disponibilidade para isso, né? O livro ele faz uma analogia, né? Ele usa a expressão. Eu acho que a Bru fala melhor do que eu dessa analogia, mas eu vou começar com a coisa e você complementa, Bru. Ele fala das costas fortes e da frente suave. Inclusive, Bruna, já spoiler que é você que vai falar sobre isso no nosso Instagram no mês que vem. Que o marketing já decidiu que é você. Mas o livro ele traz uma analogia sobre costas fortes e frente suave para a gente pensar realmente nas costas enquanto as costas, a coluna que dá sustentação e a frente do peito, do conforto. Então, é um pouco desse equilíbrio dentro do relacionamento da gente, as costas fortes, né? Assim, fiz uma anotaçãozinha aqui para vou me apoiar nela. Ela aparece quando a gente usa a nossa força para sustentar o outro, né? Então, isso significa prover recursos, proteger o outro, encorajar o outro a enfrentar as dificuldades. Tanto no sentido prático, físico, emocional, né? Assim, nos dois. E a frente suave é essa presença gentil, é o consolo, é a validação, é a tranquilização. Tem momentos que a gente vai precisar ser mais costas fortes, sabe? Assim, um pouco mais de prover, um pouco mais de resolutivo, por exemplo. Primeiro exemplo que vem na minha cabeça é numa situação de emergência, tipo, numa situação ali de hospitalização, por exemplo. Eu preciso ser um pouco dos dois, né? Do conforto, mas às vezes naquele momento eu preciso ser mais a pessoa que provê para o outro, por exemplo, mais resolutiva, porque o outro está muito abalado, por exemplo, emocionalmente. Não sei se está dando para entender meu exemplo. Mas o quanto a gente precisa ser um pouco desses dois, né? Fazer esse equilíbrio. A gente não vai ser 50-50. Às vezes a gente vai ser mais um, mais o outro, mas numa relação quanto precisa desse equilíbrio, desse prover uma segurança, uma sustentação, né? Com uma coluna, e ao mesmo tempo conforto, a validação, o acolhimento, o ser gentil, né? Eu gostei bastante desse exemplo que o livro trouxe. E é legal que ele traz essa representação do corpo, né? Que aí é onde a gente, no início da nossa conversa, a gente foi colocando isso, né? De fazer esse escaneamento, né? De como é que eu me percebo, né? E aí, uma coisa que o livro me ensinou quanto a isso, né? Porque tem uma certa conceituação, né, sobre o que significa compaixão. É claro que a gente atribui múltiplos significados sobre isso, mas uma das coisas que a autora trabalhou, e eu acho que é muito pertinente, é que ter compaixão não é o mesmo que ser compassivo, benevolente, enfim, ser um saco de batata, né? E aí, enfim, estar numa posição sempre de estar ali, né? Não se envolvendo. E quando ela traz essa questão das costas fortes, eu acho que é isso, assim, né? Tem os momentos onde isso precisa ter uma certa proporção para que se tenha fluidez na relação, né? Às vezes,
ter compaixão em excesso, né, ter uma hiperempatia, enfim, nesse sentido, às vezes coloca a pessoa numa posição de ter dificuldade de estabelecer limite e ir sofrendo junto, né, e por tabela ali, ao invés de tentar acolher, ajudar, acaba sofrendo junto. E o quanto que essa linha é muito fininha, né, e acho que fica esse convite, assim, que os limites, quando a gente adota limites para si mesmo e nas nossas relações, isso não tem um significado de desamor, de não se importar, né? Mas é fundamental ter esse equilíbrio para que as coisas aconteçam. No Dia das Mães, eu vi um post, eu achei muito legal, aquele post que falava sobre mãe rapadura. Eu falei, nossa, me identifiquei, que não é tão mole para ser bobona com a criança, né? E nem ser general, assim, nem ser tão dura para ser tão incisiva. Eu falei, nossa, me reconheci. Mas eu acho que tem a ver com essa coisa da compaixão, da costa forte, do ser mais à frente suave, de estar ali no meio do caminho, meio um jeito rapadura de ser, né? Dizer, porque tem um equilíbrio, né? Tanto no nosso Clube do Livro, o livro do mês passado foi o Comunicação Não Violenta e esse Compaixão para Casais. E muitas vezes eu ouço as pessoas falarem sobre, principalmente comunicação não violenta, e tem vários memes na internet com relação a isso, né? Trazendo como se fosse um excesso de paciência, uma coisa, né, muito caricata, assim, como se a gente não conseguisse dar limites mesmo. Então, essa comunicação que é compassiva, que é possível, como se ela extrapolasse limites, como se ela não desse fronteiras para essas relações, mas dá, né? Então, não e tanto que os dois livros trouxeram muito essa questão da autopercepção, do autoconhecimento, porque a partir de como a gente se conhece, da vulnerabilidade também, né? Porque a partir de quando a gente se conhece e por inteiro, né, reconhecendo as dificuldades, reconhecendo as potências, conseguindo olhar para o outro, né, com possibilidade também, reconhecendo suas questões, a gente também tem uma outra possibilidade de colocar limite, de entender como essa relação se dá, né, e até onde a gente pode ir, do cuidado, e até desse equilíbrio, né, das costas fortes, frente suave, quem em cada momento da relação vai conseguir assumir isso em determinadas situações. Então ultrapassa um pouco disso que é um pouco mais raso, né, assim, sobre essas discussões sobre a comunicação, né, que a gente se comunicar com verdade, olhando para dentro, que vai ser uma coisa muito passiva e muito muito tranquila, assim, uma coisa meio passiva mesmo, muito pacífica, né? Talvez, e não. Também, a comunicação também vai gerar, às vezes, conflitos, né? Também as discussões, essa referência do que como está sendo para o outro. Então, eu até lembrei, Ana, você falando da conferência aí sobre como se ouviu, né? Esses dias eu vi um vídeo que falava assim, uma médica falando como ela foi checar com as pessoas que elas estavam administrando medicação. E elas estavam administrando medicação de forma errada. Uhum. Até assim, ela deu um exemplo da pessoa que foi ensinado a aplicar insulina na laranja, e a pessoa estava aplicando insulina todos os dias na laranja. Ai, gente, isso é tão comum na enfermagem. Eu já vi cada coisa. Você não fazia ideia. Ela trazia muito nesse sentido do óbvio precisa ser dito, e não só dito, mas também confirmado, né? Às vezes com o outro. Como é que foi ouvido? Sim. Ai, vou contar só um exemplo, nada a ver. Na época da minha faculdade, há muitos anos atrás, teve uma... Eu não sei se a professora deu exemplo, mas eu lembro certinho, assim, a gente estava... acho que estava falando sobre educação sexual, né? E na época estava falando sobre o uso do preservativo. E aí a professora, ela deu exemplo de como colocar o preservativo para a paciente no cabo de vassoura. E aí ela foi na casa, fez visita domiciliar, e dela colocou o preservativo no cabo de vassoura quando ela tivesse, né, para explicar como era. E aí a pessoa, quando ela ia ter relação sexual, ela colocava o preservativo no cabo de vassoura.
ao invés de colocar no pênis, né? Uhum. Enfim, só lembrei disso porque é como que eu passo informação, como que o outro escuta, como que eu valido, como que eu checo. É tudo isso, né? O ouvir. Enfim, eu acho que é uma habilidade que pode ser desenvolvida independente de escolaridade, de classe social, de acesso, né, à educação. É uma habilidade que pode pertencer a todas as pessoas. Sim. Sim, e eu acho que é isso, né? Você, enquanto, como é que eu posso dizer? A pessoa que está emitindo a mensagem, é uma responsabilidade sua garantir que essa mensagem chegue do jeito que você gostaria que ela fosse compreendida, né? Então, essa validação passa por esse lugar, acho também, por essa sensibilidade de perceber que o que você está dizendo não necessariamente vai ser compreendido pelo outro. O que é óbvio para você não necessariamente é óbvio para o outro, né? Então, até esse exemplo que você deu, Mari, é interessante, né? A gente precisa levar em consideração até a literalidade mesmo. Tem formas de compreensão diferentes. Algumas pessoas vão ser mais literais, né? E aí a injeção na laranja ou a camisinha no cabo de vassoura, porque às vezes tem uma literalidade ali mesmo na compreensão do mundo, e aí a gente precisa garantir que o que a gente está tentando levar para o outro está chegando o mais próximo possível daquilo que poderia. É a nossa responsabilidade, porque o outro vai interpretar de acordo com as condições e com o repertório de mundo que ele tem, né? E a gente não tem acesso a isso, a gente não tem como, né, garantir que o outro vai conseguir interpretar exatamente aquilo que a gente queria, né? Então, é isso. E uma outra coisa que me veio da fala da Bruna, né, porque a Bru falou sobre passar pelo corpo e do escaneamento corporal, e eu fiquei pensando, ainda voltando para a história do exercício, né, já que como é que as pessoas que estão nos ouvindo podem não só exercitar a escuta do outro, que a gente acha que a gente contemplou aqui, mas se ouvir. E eu fiquei pensando um pouco no mindfulness, né? Na atenção plena, da gente tentar exercitar um pouco meditação. E meditação, eu estava ouvindo um podcast essa semana que eu achei muito legal. Menopausa, o nome do podcast. São médicos, vão vários médicos, com a Priscila Fantin, e eles falam sobre essa fase da vida, né? Sobre perimenopausa, menopausa, enfim. Eu estava ouvindo esse podcast e o médico que estava lá, um endócrino, ele trouxe um ponto muito importante, porque às vezes a gente fala de mindfulness, de meditação, e as pessoas associam assim, nossa, mas eu não consigo fazer, eu não consigo meditar. Meditar é muito difícil, porque meditar significa se livrar de todo e qualquer pensamento. E ele trouxe uma reflexão que eu achei muito importante. Ele falou, gente, meditar não é isso. Meditar é você estar atento ao seu presente. Se você consegue parar por alguns, que sejam 5 minutos, e estar presente ali, percebendo o seu corpo, como é que eu estou me sentindo? Olhando para você, olhando ao seu redor, você já está meditando, né? Então, isso eu acho interessante de trazer, porque eu acho que a meditação ou mindfulness, enfim, são ferramentas que podem ajudar a gente a perceber as nossas emoções, entender como a gente está se sentindo, o que aquilo desperta na gente, para que a gente consiga verbalizar para o outro também, né? Então, fica aqui essa sugestão, né? Se eu pudesse trazer alguma ferramenta, alguma dica, seria essa. Tentar exercitar a atenção plena. E é um exercício diário, é 5 minutos por dia, né? Se a gente conseguir parar para prestar atenção no que a gente está fazendo, eu estou almoçando, vou almoçar agora. Deixa eu tentar prestar atenção nesse momento. Porque, gente, a gente vive num mundo onde a gente está em vários lugares ao mesmo tempo, né? A gente está aqui conversando, mas a gente já está pensando no almoço, porque daqui a pouco a gente tem que correr para o próximo atendimento, porque aí, né, todos nós estamos nesse ritmo extremamente acelerado. Então, fazer essa pausa ali, eu acho que pode ser importante, pode ajudar a gente a se perceber. Não sei se vocês concordam, se faz sentido para vocês. Eu tô assim... Nossa, adorei o que você falou. E eu acho, Ana, que às vezes a gente não precisa... Assim, não tô falando que essa pausa não é importante, para muitas pessoas
Mas cada um vai encontrar o seu jeito, porque quando você falou assim da pausa, do olhar para si, eu fiquei lembrando de 2 exemplos de atendimento que e aí o corpo fala, né? Assim, a reação que a gente tem, aquilo já significa. Eu vou dar 2 exemplos que eu anotei aqui. Então, uma é quando a pessoa está numa discussão, numa situação, e ela para sair daquilo, o modo fuga de sair daquela discussão é, ai, desculpa. Não é aquele desculpa irônico, tipo, ai, desculpa, você tá certo, que deixa o outro puto. Não é esse lugar. Mas é realmente, desculpa. Às vezes, a pessoa, ela nem quer pedir desculpa. Ela nem é culpada. Só que ela pede desculpa para sair daquilo. Isso é bem ruim, porque coloca como se toda a responsabilidade fosse daquela pessoa e não faz o casal continuar a conversar sobre aquilo. Então, já vou conectar os pontos, tá? É uma reação como essa, que eu percebo que é bem comum, e a outra, eu percebo que, às vezes, eu atendo pessoas que, sempre em situação de conflito, agem com brincadeira. Faz uma piada, brinca. E também, muitas vezes, é um modo de fugir daquele conflito, daquela conversa. Então, às vezes, nos atendimentos eu falo, se fosse para você não fazer uma brincadeira agora, sabe? O que você falaria? O que você está sentindo? Aí eu rebobino um pouco, sabe? Para a pessoa, o que a gente vai colocar no lugar da piada? Porque, às vezes, a piada também é uma forma de fugir, sair pela tangente. E aí, eu pensei nesses 2 exemplos, porque são exemplos recentes, que é ajudar essas pessoas, todas as vezes que você ativar esse modo em você, nesses casos, a desculpa sem precisar pedir desculpa e a brincadeira para poder fugir do assunto, para e pensa, o que eu estou sentindo, o que eu gostaria de falar, o que eu preciso olhar para dentro para devolver para o outro, ou até, por exemplo, quando as pessoas se culpam muito, elas estão faltando com compaixão para si mesmas, né? Tipo assim, porque você está inibindo um sentimento, uma fala que você gostaria de ter. Então, esse mindfulness, esse estar atento ao momento presente, não é só... É também até para esses gatilhos que a gente tem de luta e fuga, enfim, de controle da situação, mas que faz a gente não estar presente naquele diálogo para o outro, ou para si mesmo, né? Então, eu diria um pouco isso, assim, para a gente prestar atenção até nos nossos comportamentos automáticos, que faz a gente, sabe? Fiquei pensando nisso. Sim, nossos modos de defesa, né? Muito bom, meninas. Foi muito boa a nossa troca, como sempre, né? Foi uma troca bastante rica. Acho que nós teríamos muitas coisas ainda para falar sobre esse tema, mas acho que conseguimos trazer os principais pontos. Obrigada por hoje e até o nosso próximo episódio. Obrigada, meninas. Um beijo, gente. Tchau, tchau.